Convido o professor Luiz Antônio Cardoso para que venha até o palco, por favor. Cardoso é natural de Caçador, Santa Catarina, coronel da Reserva Remunerada da PMSC, é formado em Pedagogia pela UDESC e em Psicologia pela Unisul. Possui mestrado em Psicologia pela UFSC, professor colaborador na Universidade do Sul de Santa Catarina e na Universidade do Oeste de Santa Catarina. Atua como professor tutor e conteudista na Unisul Virtual e professor de Psicologia Organizacional na Academia de Polícia Militar do Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Bem-vindo, professor, e uma ótima aula a todos. Boa noite a todos. Antes de iniciar a minha fala nessa casa de ensino, eu gostaria de fazer 2 registros. O primeiro deles é parabenizar a todos vocês que estão presentes hoje nesse evento e aqueles que estão participando do curso que a Defesa Civil vem promovendo numa edição especial. Também parabenizar o prefeito de Xanxerê pela iniciativa da realização do curso, porque a ideia básica é exatamente de criar vetores, pessoas que possam levar a socialização, a formação de uma ideia de uma sociedade mais segura para as nossas crianças. E outro registro que eu quero fazer é dizer da minha satisfação em poder estar aqui hoje e poder falar dessa relação que existe entre defesa civil e psicologia das emergências e desastres. Essa cena e outras cenas semelhantes eu costumo apresentar nos cursos que eu leciono. E a pergunta que eu faço, logo após essa cena, é: o que a psicologia tem a ver com isso? Normalmente as pessoas têm ideias muito diferentes, né? E, basicamente, aqueles que trabalham na Defesa Civil, aqueles mais os operativos, eles têm uma concepção de psicologia como uma área do conhecimento que não se encaixa nesse processo de defesa civil. Na realidade, a minha resposta a essas perguntas que me fazem, a pergunta que eu formulo hoje, é: a psicologia tem tudo a ver com defesa civil. E não é uma presunção acadêmica, é uma lógica pragmática. Para quem já esteve trabalhando em cenário de desastres, que viu como as coisas, como a dinâmica daquele desastre se evolui, começa a perceber, depois que tem uma formação específica na psicologia, que muita coisa poderia ter sido feita antes, naquela fase de pré-desastre, durante o desastre, no acolhimento das vítimas que são trazidas das áreas afetadas, e mais ainda, e principalmente, na fase do pós-desastre, naquilo que a gente chama de reabilitação ou de reconstrução. Então, essa é uma cultura, essa é uma conserva cultural, né? Os socorristas, de um modo geral, acham que, não sendo alguém para trabalhar na linha de frente, naquela zona mais quente da ocorrência, no cenário de desastre, tem pouca utilização. E essa cultura foi assim por um longo tempo. Eu lembro que nos primeiros desastres, a lembrar lá de 74, na enchente de Tubarão, quando muitas pessoas comovidas com aquele desastre vieram se apresentar como voluntários, vieram médicos, vieram enfermeiros, vieram engenheiros, geólogos, e eles foram colocados na linha de logística para carregar caminhões, descarregar caminhões, e não eram utilizados na função em que eles tinham uma formação específica. O que isso trazia? Mau uso do profissional, que vinha com conhecimento adequado, específico, que podia ser utilizado, e também o desânimo, a desmotivação de quem vinha, que queria trabalhar na área em que ele era formado e era colocado numa posição de atuar na logística daquela ocorrência. Nós temos hoje essa conserva cultural sendo modificada ao longo do tempo. A própria lei 2.608, ela traz uma filosofia de emprego diferente da Defesa Civil. E aí muitos caminhos são abertos para que outros profissionais possam atuar nessa área dentro da sua própria especialização.
A psicologia das emergências e desastres ela é uma variante da psicologia geral, né? Ela tem um foco específico voltado para aquela condição do choque do medo ou do medo acumulado no sujeito que vive, que convive numa área vulnerável, né? Então, essa foi uma evolução da psicologia trabalhada dentro dos ambientes de desastres. Eu aproveitei a oportunidade, já que sabia que viriam muitos professores para esse nosso encontro, de trazer o Piaget, né, uma figura muito conhecida, biólogo e psicólogo, muito ligado na formação de crianças. Essa frase dele traz exatamente um resumo da atividade do profissional da psicologia dentro da atuação da Defesa Civil. Ele disse que o indivíduo só vai agir quando sentir necessidade, claro, né? Ele tem uma necessidade, ele vai fazer todo o movimento dele em busca para satisfazer aquela necessidade. A mesma coisa é com segurança. O indivíduo que está num ambiente inseguro, que sabe que mora numa área vulnerável, ele vai procurar fazer todo o movimento que ele pode para que ele possa ter uma área mais segura. Mas como o poder público, às vezes, é meio lento em resolver alguns problemas que são simples, né? A simples atenção que ele pudesse dar aquele indivíduo que está naquela área mais vulnerável, já seria uma grande solução, porque era o amparo psicológico que ele precisava, né? Com a falta desse amparo psicológico, acaba acontecendo um fator que a gente, às vezes, critica as pessoas que estão em áreas vulneráveis, dizendo que elas não têm interesse em sair dali, né? Ah, não, eu já propus e não encontrei uma resposta adequada. Acontece um fenômeno psicológico muito conhecido por nós, profissionais da área, que se chama desamparo adquirido. A pessoa tanto tenta, tanto espera por uma solução e não encontra, o que vai acontecendo? Ela vai se acomodando e vai desacreditando e vai desmotivando com relação à solução para o problema dela. E começa a conviver com o risco, com o perigo, sem mais se importar com as consequências dele. Daí é que vem a dificuldade de fazer uma remoção de grupos de famílias, por exemplo, de grupos de pessoas que vivem em locais mais vulneráveis, porque ela se acomodou, quer dizer, perdeu a condição dela de consciência de risco, não é? O desamparo adquirido acontece com muita frequência. Ainda temos, diz que essa necessidade, ela sempre vai ser decorrente de um desequilíbrio entre o ambiente e o organismo. Isso é fato, né? Sempre que o indivíduo sentir ameaçado o seu bem-estar ou a sua sobrevivência, ele vai produzir nele um desequilíbrio daquele organismo que vai fazer reações fisiológicas diferentes. Então, as pessoas falam, o estresse, né? Está afetado pelo estresse. Mas, na verdade, o estresse é só uma provocação do organismo. O que vai acontecer com aquele organismo é que ele vai começar a produzir hormônios numa quantidade tão exagerada que, de repente, são esses hormônios que vão começar a danificar o organismo do sujeito, né? A perturbação que faz referência ao Piaget é exatamente essa perturbação biológica. Há uma perturbação biológica que vai começar a influenciar no nosso comportamento, no psicológico. E essa ação tende a se restabelecer quando ou aquela necessidade é satisfeita ou alguém procura promover a satisfação daquela necessidade. Quer dizer, uma pessoa que está numa área vulnerável, se ela encontra um grupo de apoio que venha buscar saber quais as necessidades básicas, do que ela precisa, do que ela está sofrendo naquele momento, isso já começa a reduzir a quantidade de hormônios que são produzidos, começa a haver um equilíbrio naquele organismo. Aí entra a psicologia, um fator importante para isso, de saber como pensa aquela mente, para saber como aquele corpo vai reagir em função daquela provocação. Deixa eu fazer essa malha aqui, essa malha eu chamo de malha conceitual, né, para explicar exatamente a atuação da psicologia das emergências e desastres. Algumas vezes eu brinco dizendo que essa malha aqui é um caleidoscópio conceitual. Ela mistura vários conceitos interligados numa grande malha. Vamos ver. As emoções, dentre elas o medo, é a emoção mais forte, é essa que vai atuar. Quando eu falo sobre medo nas organizações militares, bombeiro e polícia, sempre tem uma certa dificuldade, uma certa
é refratário o conceito. Né? Não gosta que falem sobre o medo. O medo ali é uma coisa que tem que ser abolida daquele conceito. Mas, na verdade, o medo era uma reação espontânea. Foi o medo que garantiu ao homem a sobrevivência dele, desde lá do hominídeo, desde lá do primata. Né? Ele evoluiu ao longo do tempo, que o medo é que estabelecia para ele o limite de segurança dele. Então, o medo faz parte desse processo. Então, sentir medo é natural. Sentir medo faz parte da linha de equilíbrio dele saber o que pode e o que não pode fazer, até onde pode ir. Esse medo é que vai influenciar o comportamento. Se nós lembrarmos que o medo é uma perturbação psicológica, o comportamento é a emergência do pensamento. Eu sempre digo assim, o comportamento ele é o pensamento posto em movimento. Então, se você tem o medo influenciando os processos mentais, o comportamento vai ser alterado. E esse comportamento pode ser alterado de duas formas. Uma, biologicamente, de forma fisiológica, você começa a produzir uma série de hormônios, entre eles a adrenalina e o cortisol, basicamente, que eles é que vão causar um estrago maior no sujeito. Tem pessoas que, por exemplo, que começam a aparecer com sintomas de doenças somáticas, físicas, e não sabem que a origem está em outro ponto do corpo. A origem dela é emocional. Né? E o estresse, na verdade, de quem vive em áreas vulneráveis ou sujeito a riscos muito intensos, vive com um nível de estresse muito alto. Consequentemente, altera o comportamento fisiológico e também o comportamento motor. Com relação ao comportamento físico, nós podemos dizer que a fuga, você foge daquele problema, você tem a luta, você procura enfrentar aquele processo, porque a única solução que você tem é essa. Né? Você tem ainda o congelamento das emoções. O congelamento tem um livro muito interessante para quem gosta de procurar uma leitura de final de semana, de uma jornalista americana chamada Amanda Ripley. Ela escreveu um livro impensável. Ela faz uma série de recortes, de vinhetas, de pessoas que sobreviveram a desastres de modo geral. Né? Desde um tiroteio, até uma enchente, até um desmoronamento. Ela entrevistou essas vítimas e delas tirou um ensinamento de cada uma delas. Então, esse livro impensável, ela fala muito que muitas pessoas conseguem sobreviver a um desastre porque, sem perceberem, entram nesse processo de congelamento de emoções. Esse congelamento de emoções é o estado catatônico, que algumas pessoas falam. E eu lembro que, de muito tempo, ouvia uma expressão de o hipnotizador de galinhas. Não sei se alguém já ouviu falar essa expressão, né? Mas contavam na época que tinha pessoas que hipnotizavam galinhas. E aquilo era estranho, era até interessante ver que pessoas faziam demonstração desse hipnotismo. Na verdade, eles pegavam uma galinha, depois de estressar essa galinha, e colocavam ela sobre uma mesa, e ela ficava naquela mesa quieta, sem se mexer. E diziam, por conta disso, que era, na verdade, não estava hipnotizando a galinha. Na verdade, não era. Na verdade, era o instinto de sobrevivência da galinha que queria desestimular o interesse do predador. Porque todo animal, quando se sente caçado, na verdade, ele se finge de morto. Né? Fingir de morto para desestimular o interesse do predador. Então, a galinha usava do mesmo comportamento, e as pessoas faziam todo aquele movimento na comunidade ali mais desinformada, que era o encantador de galinhas. Na verdade, é um congelamento, é um processo natural. E as pessoas congelam. Nós já encontramos em ocorrências, por exemplo, pessoas paradas, né, na porta da casa pegando fogo. Na porta da casa, a casa pegando fogo, ela parada na porta. Parou ali, travou. E não tem jeito de você destravar. Aí diz assim um senso popular também. Ah, não, dá um tapa que recupera. Não, não recupera. Não recupera. O processo ali não é só físico. O processo ali tem um bloqueio mental que faz com que ela não tenha mais ação nenhuma. E vocês podem encontrar, quem trabalha exatamente com defesa civil, com socorrimento, que vai encontrar muitas vítimas com comportamentos semelhantes. Tá? Não tem como, tem que transportar e levar para um lugar mais seguro. Só num lugar seguro é que ela vai se sentir realmente confortável e vai começar a relaxar. E tem, por último, que está sendo acrescentado muito nessa lista, que é a histeria. A histeria não é a frescura. A histeria também é um processo da mente que entra numa velocidade muito rápida.
a mente entra numa velocidade muito rápida e, com isso, ela não consegue mais ter controle sobre o comportamento dela. E tem um comportamento estereotipado, algumas são agitadas demais, outras são silenciosas, mas têm um comportamento muito estranho por conta desse taquipsiquismo, dessa mente acelerada por conta do choque do medo que ela recebeu. Tá? Além do comportamento, eu gostaria de fazer abrir um parênteses e explicar que essa vítima primária tem esse tipo de comportamento. Mas, atualmente, está se abrindo uma brecha para estudar a vítima remota. A vítima remota é aquela que não foi afetada diretamente pelo desastre, mas que ela ouviu falar, que alguém contou, que um parente foi envolvido, que um parente foi vítima daquele desastre. Então, essa vítima remota, ela começa a ter um comportamento de um estresse que está se chamando de transtorno de estresse pré-traumático. Ela nem passou por um trauma, mas ela já começa a sofrer antes do que passa, porque ela se considera a próxima vítima. Ela considera a possibilidade dela ser uma próxima vítima. Então, ela já começa, por conta disso, a sofrer uma condição muito intensa. Então, eu pergunto, numa região que sofreu, por exemplo, um deslizamento, que sofreu uma inundação, que sofreu um vento muito forte e afetou uma certa área da cidade, certamente setores que não foram atingidos, as pessoas que estão ali vivendo, também sentem a possibilidade de ser uma futura vítima, uma vítima em potencial. E isso começa a trazer todo um transtorno de comportamento para aquelas pessoas. E quando eu falo de transtorno de comportamento, gente, é um transtorno sério, porque não basta tomar uma decisão. Eu vou agir assim ou de outra forma. Né? A pressão psicológica é alguma coisa que leva o sujeito para um comportamento que ele não tem um controle absoluto. Qual é a solução para isso? Tem que ser assistido psicologicamente. Ele tem que ter uma assistência psicológica, né, para que ele possa ter uma condição de melhoria daquele quadro que ele apresenta. Nós temos ainda, com relação ao comportamento, o trauma emocional. Porque aqui nós vamos dividir em duas etapas. Né? Na emergência, há um crescimento progressivo dessa condição de desgaste emocional. Naqueles eventos que são abruptos, que são inesperados, né? Esse acontece o choque do medo. E esse choque é repentino, ele é muito intenso, muito forte. O que significa? O organismo recebe verdadeiros tiros químicos. Tiros químicos. As glândulas começam a produzir quantidades tão grandes e tão intensamente na corrente sanguínea que o sujeito começa a perder a condição de controle normal dele. Então, o tiro químico no choque do medo é uma coisa violentíssima. Tem que ter assistência psicológica e médica nesses casos. O trauma emocional, ele decorre de um evento mais intenso. Né? E esse trauma é uma ferida que provocada no processo mental dele. O pior é que esse trauma emocional, raramente, ele regride espontaneamente. Raramente ele regride espontaneamente. Ele tem um processo que permanece durante muito tempo com o sujeito. Porque essa memória traumática, sempre que ele se deparar com uma situação semelhante, ou passar perto do local em que aconteceu o acidente, o desastre, a revivência daqueles eventos começa a voltar no sujeito. E toda aquela carga hormonal que aconteceu lá durante o choque do medo volta a acontecer com o sujeito. Então, percebam que ele fica numa instabilidade comportamental muito grande. Ele passa a ter uma dificuldade de se comportar porque ele fica sujeito a fatores externos a ele. Vamos lembrar também que esse trauma emocional traz um desgaste ou traz uma ruptura daquilo que se chama de resiliência emocional. Essa resiliência emocional é uma expressão trazida da engenharia de testes de materiais. Ela foi importada para a medicina e a medicina veio para a psicologia. A resiliência, lá na engenharia, é resiliência física, a resistência de materiais. Na medicina e na psicologia seria a resistência emocional. O que é? É uma capacidade que o sujeito tem, alguns têm isso de forma natural, de reagir de forma mais natural a um evento, a um desastre, por exemplo. Enquanto outras pessoas têm uma resiliência menor, e essa resiliência não é suficiente, não tem filtro suficiente para evitar que aqueles efeitos permaneçam no sujeito e provoquem um trauma. Normalmente, forças especiais, eu sempre gosto de trazer a explicação, essas forças especiais americanas, inglesas, israelenses,
eles têm um processo de seleção diferente, eles não sabem quem é o sujeito resiliente, de maior resiliência. Então, eles pegam um grupo grande de 200, por exemplo, e botam num sistema de treinamento maluco. Só sobrevive ali aquele que é doido, né? Ou melhor, super saudável. Aqueles que conseguem chegar no final do curso, aqueles são aprovados. Quer dizer, se perguntar para eles assim, qual é a fórmula? Não, eu não sei. Eu sei o programa que chega até ali. Conheço o programa que faz o sujeito chegar até lá. Quem passa pelo programa, esse eu sei que esse é resiliente. Mas ele é resiliente não porque ele quer. Ele é resiliente porque, na verdade, o organismo dele produz uma proteína que é especial para fazer o bloqueio dos estímulos do medo. Chama-se neuropeptídeo Y. Essa substância é produzida pelo corpo em maior quantidade para sujeitos que têm maior resiliência. O que é que essa substância faz, essa proteína? Ela bloqueia os estímulos aversivos do medo para que eles não cheguem até a amígdala cerebral. A amígdala cerebral, né, no sistema límbico. A amígdala é o sistema de emoções instintivas. É aquela que faz a gente agir por instinto. Essa é a amígdala. Então, ela faz um bloqueio. Então, a resiliência emocional ela pode ser trabalhada também, que todos nós nascemos com um nível de resiliência emocional. Alguns permanecem estáveis a vida inteira, outros conseguem ter uma atividade mais estressora, que vai dando ao sujeito uma resistência maior. Tá? Então, assim, ó, toda essa resiliência pode ser comprometida com um comportamento afetado por um desastre. Quer dizer, aí vem a cadeia produtiva, o sujeito já não produz mais como devia produzir porque está incapacitado ou está com dificuldade de produção. Aí entra um bombeiro com dificuldade de produzir adequadamente, né, Elis? Porque, por conta disso, começa a ter um sofrimento psíquico e nem sabe a origem exata disso. E começa a ter um rendimento mais, né, reduzido, que expõe em risco a guarnição, expõe em risco a vítima que ele está atendendo, por conta de um fato que, às vezes, ele nem toma conhecimento, porque isso é subjetivo, né? Vamos passar rapidinho aqui, fazer um sobrevoo, para mostrar quanto a filosofia da defesa civil mudou ao longo do tempo. Se nós iniciarmos lá em 1942, no tempo em que o Brasil declarou guerra ao regime lá nazista, foi criado o Decreto-Lei 4.098, em que criava um sistema, a defesa passiva antiaérea, quer dizer, para proteger o Brasil de qualquer ataque que viesse lá da Europa. Não acontecia pela distância, é óbvio, mas ficou pelo menos a ideia, a mentalidade ficou exposta naquele grupo. Quando terminou a guerra, foi extinta. Foi extinto o serviço, mas a semente ficou ativa. A semente ficou guardada. E ficou guardada com a filosofia de defesa da sociedade civil. Depois, a história do conhecimento nos leva a ver que a filosofia da defesa civil deu uma grande mudada em 66, quando fortes chuvas aconteceram no sudeste do estado da Guanabara, antigo estado da Guanabara, em que se criou, até por influência do governo militar, que já vinha trazendo na sua bagagem, na sua herança de formação, a defesa civil criou a defesa civil do estado da Guanabara. E, junto a ela, criou um fundo para a reconstrução. Vejam, aqui a filosofia do fundo, prefeito, era de reconstruir as áreas afetadas. Nós ainda temos uma certa conserva cultural, né? Nós pensamos sempre que o fundo, o dinheiro que vem de qualquer recurso, é para reconstruir o que foi danificado, parte física, né? E esquecemos a parte emocional. Atualmente, a lei 12.608, ela trouxe uma filosofia muito mais ampla, abriu exatamente o conceito. Hoje ela é proteção e defesa civil. Dois conceitos que se parecem, mas tem uma diferença muito grande entre eles. Porque proteger significa abrigar, acolher, separar. São todas as ações voltadas à fase de pré-desastre, toda a parte que antecede o desastre. E aí vem, então, toda a parte que se faz de vítimas, de pessoas que moram em áreas vulneráveis. E a defesa civil seria a parte mais reativa, que sempre foi a filosofia básica da defesa civil, reagir, né? Aconteceu um fato, vai ali, reage e tenta salvar as pessoas. E a reconstrução veio hoje com uma ideia um pouco diferente. A reconstrução ela é física, de repor aquilo que foi danificado no município, na cidade, no estado, e fazer uma reposição social. Mas vejam,
Não se faz uma reconstrução social se não houver uma reconstrução psicológica das pessoas que vão ocupar aquela nova área, das pessoas que vão ocupar aquele novo local que foi reconstruído. A intervenção da psicologia no modelo que está posto é sempre voltado para a fase de resposta, né? Tanto é que lá no grupo, na base, onde ficam lá o sistema de comando, ficam lá alguns psicólogos que vêm como voluntários ou vêm de algumas entidades oficiais. Eu soube, por exemplo, que no escorregamento de Ilhota, veio um pessoal de São Paulo trabalhar aqui com apoio, como suporte. Eu soube que naquele acidente da Chapecoense, houve também um grupo que veio de uma universidade trabalhar com eles. Quer dizer, já começa a ver um grupo se movimentando para aproveitar os laboratórios que surgem. São verdadeiros laboratórios esses, né? E o que nos falta ainda hoje, e que é uma conserva cultural, é que os psicólogos vão atuar nessa fase de pronto-socorro emocional, na fase de resposta. Ficam lá na base, recebendo as pessoas que vêm dos locais que são trazidas pelos socorristas, para que elas possam passar por um acolhimento. Seria a primeira fase da terapia psicológica, o acolhimento da vítima. Então, os voluntários psicólogos podem trabalhar num programa específico de defesa civil, que já tem lá um cadastro de voluntários, e que já tem até algum programa específico de emprego deles, em emergências, específico para trabalharem profissionais dessa formação. Atuam, né, nos centros de triagem que são colocados nas bases de operacionais e atuam também nos abrigos, onde são levadas crianças que estão desgarradas de família, crianças que perderam familiares e que ficam ali aguardando até que o Ministério Público dê destinação para elas ou que chegue um parente para que possa levá-las a um abrigo familiar mais seguro. Então, aí os psicólogos atuam. Mas já é um trabalho um pouco mais longo, que já vai requerendo até um trabalho de terapia continuada. Não é aquele momento que faz o acolhimento rápido para poder dessensibilizar aquela energia que ela está desenvolvendo por conta do desastre. As ações mais comuns, né, que acontecem nessa fase de resposta estão ali. Acolhimento psicológico, e esse acolhimento é uma sensação de segurança que a vítima sofre. Mulheres, pessoas idosas e, principalmente, crianças, que são, na sua grande maioria, o maior número de vítimas. Sempre uma família tem 2, 3 crianças, vai somar esse número de famílias envolvidas, as crianças sempre formam o maior contingente de vítimas dessas ocorrências. Utiliza-se sempre a técnica do debriefing psicológico, que é o primeiro momento para você dessensibilizar a energia que o organismo produz por conta desse choque do medo. Deixa eu explicar um pouquinho. Por conta desse choque do medo, o organismo entra num processo acelerado de produção de energia. E o que ele faz? Começa a consumir a energia do nosso corpo para preparar mais as ações do sujeito. Então, a energia metabólica ela tem que ser dessensibilizada, tem que reduzir um pouquinho para que ela possa voltar à sua normalidade. E depois é feita ainda a identificação de tipo de vítimas e que grau em que ela se encontra e o encaminhamento terapêutico necessário. Quase sempre não basta somente a intervenção psicológica. Algumas vítimas têm que passar por uma gangorra terapêutica. Atendimento médico, para se fazer uma intervenção médica, e o atendimento psicológico. Porque na fase mais crítica do emocional, não há como você querer convencer a pessoa que tem uma coisa certa ou errada naquele processo. Você tem primeiro que rebaixar aquela quantidade de hormônios para que depois você possa atuar naquela pessoa. O modelo defendido, né, pela psicologia das emergências e desastres, que foi um caminho aberto por essa lei 12.608, ela deu a possibilidade da defesa da psicologia servir como uma ferramenta de gestão. E como ferramenta de gestão, ela pode ser utilizada no planejamento estratégico, naqueles que estabelecem a política de defesa civil,
na gestão tática e na gestão operacional, daquele sujeito que trabalha diretamente com a vítima no caso de um desastre. Nós temos um probleminha na projeção, então sempre tem que esperar um pouquinho, é sempre um delay, né? Um delayzinho que eu faço o sinal lá para o operador para que ele possa mudar a nossa... Vamos ver, então, as intervenções que a lei estabeleceu, né? Que as fases que a lei 12.608 criou para atuação. A fase de prevenção, mitigação, preparação e a resposta. Por que essa lei resposta? Porque a resposta já é uma coisa que é clássica, já sempre aconteceu assim, né? Desde que o psicólogo começou a ser utilizado dentro das operações de defesa civil, ele vem sempre operando naquela fase. As ações deles são sempre na fase de resposta. E tem aqui a recuperação, a física e a social, que eu costumo sempre colocar a psicológica, porque não tem como você conseguir uma recuperação social se não passar pela psicológica antes. Tá? Bom, a parte de prevenção, alguém pode pensar assim, mas onde é que entra a psicologia na prevenção? Ela entra em 2 momentos. O primeiro momento, ela passa no convencimento do gestor estratégico da importância de ter uma atenção às pessoas que residem em locais, em áreas vulneráveis, de que elas devem participar do processo. Por 2 razões. Uma em que ela, participando, ela traz informações que o gestor não consegue obter à distância, porque ele não convive no local, não sabe daqueles detalhes daquele local, e aquele residente ele conhece detalhes. Ele pode trazer aquilo para melhorar os projetos que são produzidos. E, em segundo lugar, a convivência entre as pessoas começa a despertar aquilo que a gente chama de acolhimento, a parte afetiva, né? Dele se sentir acolhido, se sentir atendido pelo poder público. E começa a despertar o que a gente chama de dimensão emocional. Quando eu pego a dimensão emocional, eu gosto sempre de trazer para a fala uma experiência feita por um grupo de psicólogos de Harvard. Esse grupo era chefiado por um psicólogo conhecido como Elton Mayer. O que eles fizeram? Eles queriam saber qual era a influência da alteração, da iluminação do ambiente, alteração física, na produção de um grupo de funcionários de uma empresa que produzia acessórios elétricos. Eles queriam ver se a variação da eletricidade produzia alguma variação também na produção daquelas peças. E foram para aquela indústria, e enquanto preparavam medidores de iluminação, trocavam lâmpadas, melhoravam o ambiente, começaram a interagir com os funcionários. E no primeiro teste que fizeram, perceberam que o nível de produção melhorou. Mas, quando eles começavam a alterar para mais ou para menos o nível de iluminação, perceberam que se mantinha a mesma constante aquela produção. Perceberam que não era a iluminação que influenciava, não era a alteração física que influenciava na modificação daquele ambiente. Quer dizer, não basta você ir lá e fazer um muro de contenção e achar que ele vai resolver o problema daquela comunidade, porque a comunidade nem sabe por que o muro foi feito. Pode até deduzir, mas não sabe. Chegaram à conclusão de que havia uma dimensão esquecida que eles, enquanto pesquisadores, não haviam considerado. Chamava-se a dimensão esquecida, a dimensão emocional. A dimensão emocional hoje é consagrada. Todos os psicólogos sabem que a dimensão emocional é que determina o nosso comportamento. Todo mais é acessório. A dimensão emocional é básica. E isso ficou provado por uma experiência social feita por um psicólogo muito conhecido, para quem estuda e trabalha nessa área. Então, a importância da psicologia, exatamente na parte de prevenção, é começar a fazer esse processo emocional aflorar mais na construção de vínculo entre o poder público, aqueles que executam o trabalho do poder público, e as pessoas que estão naquela área de risco. Um outro aspecto ainda com relação à prevenção, quando se chama as pessoas a participarem, é a importância que elas sentem de estarem sendo importantes na decisão daquela vida delas. Por isso que se ouve falar tanto hoje em dia, e é muito comum, né, prefeito, quando a gente toma uma decisão de modificar alguma coisa, ou de criar alguma coisa nova, fazer discussões públicas, quer dizer, a ouvidoria, de ouvir as pessoas conversarem, né, para que se possa... Como é que é, Peraí?
as audiências públicas, para que você possa colher da comunidade o que elas têm de mais importante. Porque ocorre em todo administrador, em todo comandante, viu, Elias? O que a gente chama de viés de autoridade. O sujeito sabe porque está naquela posição de comando, está naquela posição de mando, ou chefe, ele acha que ele tem a solução do problema, ele tem um receituário pronto para aquela solução. E esse viés de autoridade faz, às vezes, ele viabilizar projetos que... Não, faz ele executar projetos que não são viáveis para aquela região, porque esqueceu de ouvir aquela comunidade que vive aquele ambiente, que conhece aquela área. Costumo sempre também colocar como reforço de pensamento, para explicar a influência desse viés de autoridade, um exemplo que foi contado, eu não sei se é verídico ou não. Disse que uma região lá tinha que fazer uma retificação de uma rodovia, de uma rua, e veio a equipe de engenheiros da prefeitura e fizeram a retificação da rua, tecnicamente correto, fizeram o talude, né, para a proteção do barranco, o perfil cortado, faz a proteção do perfil, construindo um talude. E aí se reuniram todos para discutir lá com máquina calculadora, Pitágoras, um monte de cosseno e cotangente, para saber onde eles iriam instalar as calhas pluviais, as calhas d'água da chuva. E ficavam a manhã inteira discutindo onde iriam colocar aquelas calhas. E, de repente, tinha um senhorzinho ali que morava na região, que vinha acompanhando as obras, olhando devagarinho aquele movimento. Chegou perto deles e falou assim: doutor, é mais simples esperar a primeira chuvinha, onde a água escorreu, você coloca a calha. Então, vejam, o quanto o viés de autoridade, de achar que é a autoridade, que é o doutor, que tem a formação específica, consegue achar a solução para tudo quanto é problema. É falacioso. Isso é mentira. Então, na prevenção, você pode mudar alguns comportamentos, e a psicologia pode influenciar esses gestores e pode ajudar as pessoas a serem mais participativas e entenderem por que está sendo feito aquilo para elas. Bom, a parte de mitigação, nós sabemos que os desastres não podem ser zerados, quer dizer, não tem prevenção zero, absoluta. A gente sempre administra um risco de desastre, um risco de dano, que tem que ser administrado. Quer dizer, sabe que vai acontecer, não pode evitar e vai ter que mitigar, vai ter que diminuir, reduzir esse dano. Nessa mitigação, a vantagem da psicologia é alertar os gestores sempre da importância de orientar as pessoas para que vai ser feito aquilo. E eu lembro, o Peri deve lembrar também desse detalhe, que quando a UNOESC fez o curso de mestrado em 1916, 17, foi final de ano, início de ano, o curso de mestrado de desastres e catástrofes, eu lembro que um engenheiro de uma prefeitura, de uma secretaria de obras, disse assim: a minha maior dificuldade é quando eu vou montar um canteiro de obras para fazer a retificação de um riacho, de uma área que fica alagada. Quando eu chego lá no dia seguinte, ou me levaram os tubos embora, ou levaram as lajotas embora, ou danificaram aquilo que tinha feito. Quer dizer, o processo está errado. Se a comunidade não sabe para que vai servir aquilo, ele acha que pode ser mais útil na casa dele do que ali, que é um lugar comum. Então, na parte de mitigação, é importante que, antes que a gente comece a colocar tubos de drenagem, coloque a fazer galerias, cortinas de contenção de encostas, que se tenha sempre a preocupação de aquela comunidade que vai ser beneficiada, que ela seja informada do que está se pretendendo fazer, até porque ela vai ser a guardiã daquele material, né? Além disso, além da informação, instruir aquelas pessoas, principalmente a partir dos líderes, de como eles podem participar, o nível de participação deles, porque eles conseguem ter um comandamento maior daquelas pessoas que nem todas vêm para uma reunião que você convoca ou para uma audiência pública que você faz para poder esclarecer as pessoas quanto aquelas obras que estão se construindo. Bem, a preparação, eu também acho que existe hoje uma preocupação grande, né? O que é que se chama de preparação? A preparação que vem se comentando muito aí, né? Que as escolas têm que ter uma série de meios para evitar acidentes em escolas, botão de pânico, porta giratória, muro alto, arame farpado. Está se pensando muito em um plano de evacuação, né? Porque as pessoas sabem, nós sabemos,
E quando acontece um evento inesperado, nós sempre agimos de sobressalto, né? O sobressalto. O sobressalto mesmo que a criança tem quando ouve um barulho, ou acende uma luz forte que ela se fecha numa posição de defesa, pisca, e às vezes até chora por conta daquele ruído que incomodou. O adulto também tem isso guardado com ele, né? Isso é uma forma instintiva de sobrevivência. E quando acontece um evento inesperado, a tendência é que ocorra o que a gente chama de estouro de manada, comportamento de manada, estoura. As pessoas tomam posições diferentes. E para evitar esse estouro de manada, o que a gente procura fazer com mais frequência é treinamento. Treinar a evacuação de locais, treinar como se comportar, treinar que caminhos deve seguir, que vias são mais seguras para ele seguir, que meios que ele tem que fazer para poder chegar naquele ponto onde ali vai ser prestada uma assistência maior. Mais uma historinha. Eu fazia uma palestra já faz perto de 50 anos, muito tempo, né? Perto de 50 anos, na antiga Embratel, que hoje já não existe mais. Fazíamos um plano de evacuação da Embratel. Fica em Florianópolis, ali perto do Teatro Álvaro de Carvalho. Era um prédio que ficava ali perto. E nós fizemos um plano de abandono, calculamos tudo com o nosso viés de autoridade, não informamos bem as pessoas que seria feito. Moral da história, foi um fiasco. Foi um fiasco. Tem gente que descia, eu não vou descer. Gente que não queria descer, descia brincando. Quer dizer, o nosso ensaio de abandono daquele prédio foi um fiasco que faltou um pouco da nossa compreensão do processo. Esse viés de autoridade, aquilo que eu acho que é o certo vai acontecer. E não é assim, não acontece. A chuva pode cair, pode fazer a água correr naquele talude de várias posições diferentes. Depois nós fazíamos o debriefing lá na sala no auditório da Embratel, em que nós buscávamos encontrar os defeitos, os erros que tínhamos encontrado naquele abandono de edificação. Levantou um senhor que se identificou como... Ele era o diretor daquela agência. Ele é assim, engraçado, né? Aqui a gente percebe que é um comportamento resistente das pessoas. Dizer, eu estava na França, dizer, uma madrugada fria para caramba, de repente tocou o alarme, que a gente viu uma sirene dentro do prédio, tocou um alarme, ele foi na porta, viu todo mundo saindo pelo corredor fora. Ele disse, bom, eu não vou ficar aqui. Do jeito que ele estava, ele saiu de pijama, ele e a mulher dele. Quando chegaram lá embaixo, no saguão do hotel, tinha um grupo de bombeiros parados, dizendo assim, ó, fique tranquilo, é só um treinamento de abandono de local. Ele assim, caramba, se fosse no Brasil uma condição dessa, o bombeiro ia ser escalpelado, menos eu, né? Os bombeiros seriam escalpelados, porque as pessoas resistem a algumas coisas que são óbvias, né? Para se fazer, ele não faz. Porque falta aquilo que eu acho sempre assim, ó, que eu digo sempre, gente, o fator que mais reduz desastres não é a tomada de consciência, é você ter consciência do risco. É a atitude que você toma diante daquele risco. Isso que é o mais importante, né? Eu digo assim, a presença de vocês hoje é uma atitude. Isso demonstra que vocês, como vetores, vão levar essa informação para muita gente, muita criança, que vocês têm influência na formação do modelo mental delas. Tem crianças que repetem histórias de professoras que quase difícil de acreditar que ela lembre lá de 3, 4 anos que ela conta das professoras detalhes que eles viveram. Por quê? As pessoas que são consideradas pessoas critério, são aquelas que têm uma grande carga afetiva sobre a criança, conseguem ter uma influência maior e modificam o comportamento. Modificam o comportamento. Só se muda o comportamento na criança, porque ela vai ser a vetora dessas mudanças. É ela que vai ser a única capaz de fazer modificação quando for adulta. E mesmo quando criança, ela provoca modificações. Lembro que um programa que nós tínhamos no quartel, perto de 50 anos também, até criamos um personagem, chamava-se Catito. Era um bonequinho vestido de bombeiro, com o rosto de criança. Ele era Catito porque ele representava o órgão que trabalhava com essa área, assim, Centro de Atividades Técnicas, Catito. O que eram cartilhas que ensinavam as crianças a como agir com o gás de cozinha, de como ter cuidado com os extintores, que as pessoas estão sempre brincando com aquilo ali, é sempre descarregado por conta de coisas de criança, né, de criancice. E eu cruzei com uma professora, uma pessoa, num certo dia, no evento, e ela veio na minha direção e disse assim, eu quero reclamar para vocês que vocês estão fazendo lavagem cerebral no meu filho. A criança era do Colégio Coração de Jesus, inclusive, um colégio de classe alta,
E eu disse, não, a intenção não é essa, eles estão fazendo lavagem cerebral. Porque quando eu chego em casa, que eu vou acender fogão, eu digo assim, está errado, não é assim que você acende fogão. Né? Mãe, vai sair de casa, está errado, vai lá e tem que desligar o registro lá fora no botijão. Quer dizer, nós ensinávamos para a criança que primeiro a mãe devia acender o fósforo, o isqueiro, para depois ligar a boca do fogão. Porque é muito comum, nós encontrávamos com muita frequência explosões de cozinha, porque a mulher ligava a boca do fogão, acendia um fósforo, aquele fósforo quebrava, uma criança caía num quarto, ela saía, ia atender a criança. Quando voltava, tinha um volume de gás tão grande que acontecia a explosão de ambientes. Então, nós começamos a corrigir a criança, e a criança começou a corrigir em casa alguns comportamentos. Né? Porque ensinar os pais é muito difícil. Nós temos que investir, o professor tem que investir na escola, naquela primeira infância, em que a criança fica muito receptiva àquilo. Vamos lembrar do que nos ensinava lá Aristóteles, da tábula rasa. Não é? Aquela cera pode ser deletada quando aquecida várias vezes, mas a hora que você escreve, fica inscrito ali aquele comportamento. A hora que você orienta ela a se comportar numa sala de aula, ela vai repetir aquilo para o resto da vida. Vejam o que acontece com as escolas americanas. As crianças, desde pequenininhas, são treinadas a acionar 191, a fazerem alguns exercícios respiratórios, a fazer identificação de sinais vitais, né? E nas escolas, elas treinam várias vezes no semestre, saídas em ordem, seguindo até um ponto de encontro fora daquele estabelecimento. Quer dizer, quem repete isso algumas vezes, gente, condiciona o comportamento. E uma vez condicionado, esse reflexo passa a ser automatizado. Ele nem precisa pensar. É igual andar de bicicleta, é igual nadar. Você sabe quando cai na água, já sai nadando. Sabe andar de bicicleta, monta, sai pedalando. Porque condicionou aquele movimento. Quando a criança é treinada desde pequenininha a esse comportamento, ela vai repetir aquilo a vida inteira como se fosse um processo natural. Mas não é natural. Né? Ele é socializado. Ele é importado para a mente daquela criança. O modelo mental pode ser influenciado na primeira infância de forma muito segura e que vai trazer um benefício muito grande para a vida adulta dela. Confere, Maria Emília? Então, assim, realizar simulações de abandono, promover capacitação, em todas essas áreas, em todas essas ações, os gestores operacionais, aqueles que estão diretamente ligados, né, com a área operacional, conseguem ter um resultado melhor. Eu sempre digo assim para os bombeiros, não adianta você achar que tem o melhor equipamento no quartel, que você tem a melhor guarnição no quartel, a mais bem treinada. Quando acontece uma emergência, um desastre, é tudo tão inesperado que algumas coisas se perdem, porque tudo ali é diferente. Então, se você não conhecer o local onde você vai operar, você acaba perdendo uma grande vantagem, que é o conhecimento prévio daquele local onde vai ter que atuar. E eu sempre reforço esse pensamento. Lembra aquela frase do general chinês lá, Sun Tzu? É isso, né, Correia? Sun Tzu, né? Ele dizia, se você conhece o inimigo como a você mesmo, não temerás o resultado de 1000 batalhas, porque ele sabe com quem está lutando, sabe o terreno onde ele vai operar. Então, um oficial de bombeiro, um gestor de defesa civil que não conhece a área vulnerável com detalhes, ele nunca vai conseguir fazer um plano adequado para aquele ali, nunca vai conseguir operar de forma adequada, de forma mais condicionada àquele ambiente. Quer dizer, o melhor efeito vai ser quando ele conhecer aquela área com mais proximidade. Posso ser o próximo? O Peri me disse que até meia-noite é meu tempo, tá? Então eu vou indo devagarinho por isso. Ele disse também que depois eu posso negociar com ele um tempinho. Até meia-noite é tranquilo, depois da meia-noite eu negocio com ele um tempinho. Tá? Não, pessoal, espera um pouquinho. Na fase de resposta, que essa fase é tradicional. Todos nós sabemos que quando acontece um desastre, lá vem a Defesa Civil com seus primos prediletos, os bombeiros. Né? Lá vem eles junto para fazer a tropa de frente. Então, essa resposta, a ação de pronto-socorro é importantíssima, naquele momento em que a vítima é trazida. Lembrem o desespero, né, prefeito, de uma criança que é tirada de um cenário desse, à noite, às vezes, com barulho, que ela nem consegue entender o que está acontecendo, porque a criança ela tem pouca capacidade de julgar, então ela mais é reflexiva. Quando ela vê as pessoas gritando, ela acha que tem uma coisa errada, grita também. Quando ela vê as pessoas com medo, tremendo, ela começa a entender que tem uma coisa errada, treme também, porque ela é reflexiva. Já o adulto, o idoso,
O idoso é pior, porque o idoso sente que não tem mais força nem para disputar uma posição na fila de saída, começa a ficar morre por antecipação, né? O idoso começa a perceber que já não tem força para disputar uma vaguinha lá na saída do plano de abandono e começa a dar um infarto e morre no local, né? É mais frequente. Mas tem um detalhe importante, viu? As mulheres têm um comportamento muito passivo em qualquer desastre. Muito passivo, por conta da própria feminilidade. Eu vou aqui, mais uma vez, prefeito, se me permitirem, contar uma historinha, porque quem tem muita idade tem muita história, né? Quem tem muita idade tem muita história. E eu já vivi bastante, andei muito nessa lama, muito nessas enchentes, e vi muita história. Com relação à mulher em desastres, quando você percebe que faz um levantamento, viu, Peri, e percebe que tem aquela comunidade, tem muita mulher e muita criança, presta atenção com mais detalhes. Porque essa comunidade vai trazer mais problema. Porque o homem é o primeiro que foge. O homem é o primeiro que foge, gente. Nem presta ajuda para ninguém. Não, é assim mesmo. É o primeiro que foge. Deixa para trás mulher e criança. E velho, pior ainda. Né? E velho, pior ainda. Velho, pior ainda. Deixa eu contar uma história. Alguém deve ter lembrado, alguém já falou para vocês, os mais novos, daquele grande incêndio que aconteceu em São Paulo em 1972. Edifício Andraus. Edifício Andraus, de São Paulo. Nesse edifício morreram 180 pessoas naquele prédio, morreram naquele prédio. Conta um capitão que ia todo dia, com a guarnição dele de serviço, lá naquele prédio, que é um prédio que fica na região de São Paulo, naquela região, na Avenida São João, parte mais alta, e ele costumava ficar lá em cima do prédio, fazendo simulação mental de como ele ia abordar os prédios que estavam mais próximos. Por ali eu consigo passar um cabo, vou de cabo aéreo, fazendo do crawl, por ali eu consigo botar uma escada, faço tal coisa. Ele ficava simulando com a guarnição dele lá em cima. No dia que deu incêndio, ele estava no carro dele, paisano, de folga, ouviu que era um edifício andar, disse, não, eu conheço esse prédio, eu vou para lá. Embarcou no carro dele, tocou para o local da ocorrência. No local da ocorrência, ele viu que lá em cima, no prédio, tinha no topo do prédio, a questão de L-ponto. É um lugar especial para os helicópteros fazerem pouso. Mas, na época, nem se cogitava um helicóptero ser utilizado numa operação dessa. Nunca, nunca. Mal e mal um repórter saía de um lugar para outro usando helicóptero. Ele forçou duas empresas a fazerem um sobrevoo da edificação. Disse, eu garanto que é seguro, vamos lá que vamos, e vamos. Mas ele conseguiu convencer os dois pilotos, subiram. Agora, imagine a dificuldade, né? Uma edificação aquecendo, queimando, todo aquele ar quente provoca um desequilíbrio na aeronave. Ela não consegue ter sustentação, porque ela trabalha com bolsa de ar, né? Ele disse que, mesmo assim, foi difícil. Ele disse assim, olha, eu vou fazer um voo pairado, vou ficar em cima do prédio, vou pular no prédio e vocês vão embora. Quando eu chamar, vocês retornam para o prédio. Maluco, né? Um prédio pegando fogo, todo ele quase queimando. Saltou lá em cima daquela laje e disse, agora eu vou organizar a saída das pessoas para botar no helicóptero. Disse que, de repente, ele saltou lá de cima do prédio e ninguém olhava para ele. É assim, engraçado, pô. Eu saltei aqui todo equipado de bombeiro, vim do céu com um helicóptero e ninguém percebe que eu estou aqui embaixo. Porque ali as pessoas formam um bloqueio mental tão grande que não percebe mais nada. Não percebe mais nada. De repente, ele percebeu, agora analise também a frieza desse cara lá em cima, desse capitão. Capitão Caldas, famosíssimo em São Paulo, no Brasil inteiro. Ele disse que percebeu que uma pessoa saía correndo em cima do topo do prédio e um grupo de 3, 4 ia atrás dele. Ele disse, puxa, que engraçado isso. De repente, outro grupo corria para a ponta do prédio e o pessoal, e gente se atirando lá de cima, gente que não suportava a espera, que pulava lá de cima. Ele disse, que engraçado isso, cara. De repente, ele deu um insight nele. Chegou perto daquela pessoa que correu primeiro, sacoleou a pessoa e perguntou, qual é o teu nome? O cara disse, eu sou o fulano. O que você faz no prédio? Eu sou lá do 25º andar. O que você faz? Eu sou chefe do setor do pessoal. Ele, tá certo, então você faz assim, senta e fica aqui parado. Ele sentou, aquele grupinho ficou igual um rebanho em volta dele. Né? É o comportamento de rebanho. Esse é o comportamento de rebanho. De repente, ele foi no outro grupo e fez a mesma coisa e percebeu que as pessoas, ao longo da vida, iam se condicionando a uma pessoa. E os comportamentos ficavam sempre em função dela. Se ela achar uma solução, eu estou salvo. Então, eu vou onde ela for, eu vou junto. Né? E, normalmente, o bombeiro traz uma condição dessa. Né? Normalmente, nem sempre.
Em desastres muito grandes, as pessoas perdem um pouco essa noção de quem é um socorrista. Mas se pode fazer o trabalho fazendo a criança entender de que há um comportamento a ser adotado ali. Porque é o comportamento que vai se condicionando. Tá? Então, o que ele disse como ensinamento? As pessoas têm um comportamento de rebanho que ficam ali quietas. Né? E, às vezes, você tem dificuldade de remover um grupo porque não percebe quem é o líder daquele grupo, quem é que está chefiando aquele grupo. E, quando você transita numa comunidade carente, você consegue identificar as pessoas que têm uma ascendência maior sobre elas. E são essas pessoas que você tem que trazer para conversar, porque elas que vão influenciar naqueles comportamentos. Então, todo plano de evacuação só funciona bem se essas pessoas estiverem dando ritmo a esse plano. Quando se fala em recuperação, gente, aqui eu faço sempre um recorte mais demorado, um recorte de umas 2h30, mais ou menos. Né? A recuperação não é só ver o prefeito, a recuperação de uma ponte que ruiu, de uma escola que danificou, de uma praça que foi danificada, porque essa filosofia, esse conceito já é antigo, já vem desde lá de 66, desde o tempo lá da defesa passiva antiaérea. O que se pensa hoje é ampliar essa recuperação, a recuperação física, sim, mas a recuperação psicológica e social. Porque, às vezes, a pessoa pensa, mas eu fiz uma cidade nova, a pessoa só basta ir para lá. Não, não basta para lá. Tem memórias que você tem que trabalhar. Tem raízes que você sabe que ficou trancada no lugar que não tem como modificar. Vamos pegar como exemplo a cidade nova ali de Itá, né? Que o pessoal saiu de uma região que foi inundada e foi para uma cidade nova, arrumadinha, bonitinha, parece uma cidadezinha de cinema. Mas o que faltou ali foi exatamente a preparação psicológica para aquela mudança. Né? Então, isso tem que ser importante. Toda recuperação ela tem que passar por um processo de assistência psicológica, para que possa ser reparado também esse dano psicológico. Para os socorristas, aqui eu abro parênteses. Nós pensamos que o socorrista é o super-homem, né? Aliás, o imaginário social é rico nisso, porque ele acha sempre que o socorrista é aquele que vai dar solução para qualquer problema. E que ele, por si só, não deveria ficar doente e nem, tampouco, estressar. Na verdade, ele é uma pessoa comum qualquer, que passou por um treinamento específico. Ele foi condicionado a agir de uma maneira mais segura. Né? Mas ele também passa por um trauma que se conhece como trauma vicário. O trauma vicário é aquele que o sujeito se compadece com o drama do outro, se compadece com a dor do outro. E isso é muito comum acontecer, porque isso é um processo lento, ele vai minando a resistência do sujeito, ele vai minando a resiliência emocional do sujeito. Chega um ponto em que ele pode ou fazer uma ruptura psicológica, vai precisar até ser afastado, ser aposentado, ou pode fazer uma doença mais séria por conta disso. Tá? Então, esses traumas também existem. E esse é o mote desse livro e desse curso. Quem cuida do cuidador? Normalmente, a gente acha que ele que tem que se virar sozinho. Mas quem gerencia, quem é gestor, quem é prefeito e quem é comandante, tem que ter a preocupação não só com o desempenho do sujeito enquanto produtor, enquanto vai produzir, mas também em ter cuidado da saúde mental dele para que ele possa continuar produzindo dentro de uma linha de satisfação. Eu sempre digo lá no quartel, né, o importante é você entender que o Estado coloca para você um grupo de pessoas que você ou alguém treinou para você executar um serviço. E ele espera que esse grupo fique com você ou que você consiga a gestão dele durante 30 anos ou mais. Agora, o que acontece se ele começar, de repente, a romper, a desgastar com menos de 30 anos? Isso, do ponto de vista econômico, e o Estado lida com números, né, lida com salários, vai dizer, não, isso está custando muito caro. Então, é interessante investir na saúde mental, para que ele possa permanecer aquele tempo todo produzindo dentro de um nível satisfatório. Tá? Porque o desgaste existe. Alegado que a minha resiliência não chega assim. Não há resistência que aguente o tempo inteiro. Tá? E esses impactos, com mais frequência, produzem no sujeito um desgaste, principalmente de trauma vicário. Normalmente, os bombeiros, eu sempre falo bombeiro pela minha experiência lá na caserna, são os que mais sofrem quando encontram ocorrência em que envolvem mulheres e crianças. O sofrimento deles é terrível. Eu já vi bombeiros voltando na viatura, no escuro da viatura, chorando, né? Por não terem conseguido chegar a tempo, por não terem conseguido tirar a criança daquele veículo, daquele local colapsado. Então, assim, esse comportamento vai comprometendo a saúde mental dele. Né? E esse mote do curso é esse:
quem cuida do cuidador? Quem cuida do cuidador é aquele que explora dele o serviço, é aquele dele que cobra dele o serviço, é aquele dele que comanda o serviço que ele executa. Bom, na verdade, assim, essa memória traumática, a gente pensa que é uma coisa que passa depois da primeira cerveja, né? Tem gente que acha que não, depois eu vou ali sexta-feira, né? Sexta-feira, uma cervejinha, uma carninha, já sai tudo. Não, é claro que no momento da cerveja você fica mais fora daquela condição de memória traumática. Mas a memória traumática, se ela não for tratada, ela vai te acompanhar a vida inteira. E ela vai ser recorrente. A cada evento que se aproximar daquele, ou te levar à memória daquele evento, você vai ter no seu organismo as mesmas quantidades de hormônios que trouxeram aquele desgaste todo. Então, cuidar desse ponto. E ainda, na parte de recuperação, eu sempre digo assim, há um fato importante hoje em que não está se dando consideração devida. As crianças que são vítimas de desastres, seja ele de qualquer ordem for, grande parte delas passam por um problema de alteração de aprendizagem. Seja uma violência doméstica, seja uma violência sexual, seja um incêndio, seja um escorregamento, uma inundação, elas passam por um problema de alteração de aprendizagem. E aí é que entra na recuperação o trabalho da psicopedagoga, né? E nós sabemos que já existem profissionais formados com essa especialidade, inclusive, né? A psicopedagoga vai fazer uma recuperação da dificuldade de aprendizagem daquela criança que sofreu um trauma emocional. Então, a psicopedagogia também é um ramo, né, que a psicologia traz junto de lado para poder fazer esse trabalho. Porque aí tem, na verdade, a parte psicopedagógica, né? Toda pedagogia tem é psicológica. E a parte social. A parte social, na verdade, se fala muito em comunidades resilientes, né, Peri? Comunidade resiliente, comunidade resiliente. Aí diz assim, a comunidade resiliente é aquela que tem capacidade de resistir, se reconstruir depois de um desastre. Tá, mas se reconstruir não é só fisicamente. A reconstrução que nós estamos tentando implantar no modelo de filosofia é exatamente a reconstrução emocional. Essa dimensão esquecida, em que nós não consideramos. Né? Nós não consideramos. Só consideramos aquele sujeito que chega lá com o braço quebrado, esse cara aí é bom, né? Pô, foi lá naquela ocorrência, quebrou um braço. Quer dizer, só aquilo que a gente consegue ver é que a gente valoriza. As organizações só valorizam aquilo que vem. Tá? Então, não existe comunidade resiliente se não passar por uma recuperação depois de um desastre. Tem que passar, não tem jeito. Tá? É só para fechar agora, então. Então, quem pensava que ia levar mais 3 horas ainda, estou terminando agora. Tá? Então, esse aqui é um pensamento para finalizar o nosso encontro de hoje. E eu acho que trabalhar em conjunto é a vitória. E quem pensar que a Defesa Civil é o prefeito despachando da sala dele, é o comandante lá na sala dela despachando, está errado. Acho que a participação de todos é que consegue fazer esse movimento ser maior. Mudar a filosofia. Romper com algumas conservas culturais, de achar que o outro é que é o responsável. Não, é dele o problema, é a responsabilidade. Não é. Nós temos que nos unir para que essa solução seja uma solução conjunta. E vamos lembrar, né, que a nossa sociedade está vivendo um momento em que, mais frequência e com mais intensidade, os desastres vão acontecer. Inevitável, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Então, o que se pode fazer é mitigar. E para mitigar, seria uma condição seria essa. Trabalho conjunto, trabalho preventivo, agir bem antes naquela fase do pré-desastre. E as professoras, de modo geral, conseguem preparar as crianças para esses eventos e para a vida delas. Então, isso é psicologia também. Tá? Quando eu falo psicologia, não me refiro a ter um psicólogo ali, pronto. Digo, trabalhar exatamente a mente das pessoas com relação a isso. A socialização, fazer com que as pessoas, as crianças, tenham um modelo mental diferente, mais voltado para a segurança, mais voltado para a proteção delas. E fechamos, né, com essa máxima da Defesa Civil. Na verdade, chamar as pessoas a participarem desse processo é uma mudança de cultura, é quebrar a conserva cultural. Porque, na verdade, a Defesa Civil somos todos nós. Tá? Sem ela, não funciona. Sem ela, é só uma abstração. Tá? Ela só é substantiva mesmo quando se tem as pessoas trabalhando em conjunto.
Obrigado pela atenção. Eu sei que fui longo, né? Eu poderia ser um pouco mais breve, mas eu não gosto. Eu gosto de ser um pouco mais extenso nesse processo. Foi uma satisfação grande estar com vocês. Espero que a gente volte a se encontrar. Espero que tenham interesse, vejam o curso né, até o final dele. E muito obrigado por essa noite agradável. Tá bom? Muito obrigado.